quinta palavra da cruz. Hoje veremos sobre a humanidade de Jesus. Olha o que diz o texto lá em João, capítulo de número 19, verso de número 28. Você pode abrir a sua Bíblia ou então acompanhar a leitura conosco aqui na projeção. Diz assim a palavra do Senhor: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus então disse: tenho sede. Tenho sede. Queria que você fechasse seus olhos por um instante. A igreja pode estar naquela meia luz, Evaldo? Amém? Deixa só o meio aqui aceso. Só o meio aceso. Amém? E juntos eu queria que você desfrutasse daquilo que Deus tem para a sua história, meu irmão. Sabe por quê? Às vezes a vida nos faz vestir uma casca, uma armadura, que torna o nosso coração impenetrável, que torna a nossa alma blindada de sentimentos, de emoções ou de demonstrações daquilo que vivemos. Nesse momento de aflição, angústia e dor, depois de uma cena dramática, depois do abandono, de ser abandonado pelo Pai, Deus meu, por que me abandonaste? Em amor a mim, em amor a você, aparentemente simples e bem humano, Jesus diz assim: eu tenho sede. Essa sede não é uma sede apenas na nossa vida física, mas é uma sede espiritual. O quanto precisamos de Jesus na nossa história, na nossa vida. Por isso, Senhor, nós clamamos a Ti nessa noite, Pai, para que Teu Espírito Santo nos envolva, para que Teu Espírito Santo trabalhe a nossa vida de dentro para fora, Deus, e que possamos mergulhar naquilo que o Senhor preparou para cada um de nós. Esconda-nos atrás da Tua cruz. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenho sede. A água da vida teve sede. A frase que Jesus diz talvez seja a frase na cruz que mais nos identificamos. Porque todos nós sabemos o que é passar por aflições. Alguns aqui presentes já passaram por fome, por doença, por injúria, acusação, dor, medo, decepções, frustrações, entre outras dores físicas e emocionais. Bem, Jesus ele entende a sua necessidade e a sua dor, porque ao ser encarnado, o verbo, a palavra dita desde o princípio, ela se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do Pai. Mas houve uma necessidade do próprio Cristo, do Salvador, do Rei se despir de tudo e sofrer a nossa dor e passar pela humanidade que nós passamos, pela insegurança talvez que nós temos na vida. Meu irmão, nós saímos de casa e não sabemos se vamos voltar. Nós projetamos a vida e não sabemos de que maneira nós a completaremos. Ontem, eu estava à tarde e logo recebi a notícia que a esposa do pastor lá da Assembleia de Deus do Brás veio a falecer. 53 anos, gente. Ele nos Estados Unidos pregando a palavra, cumprindo uma agenda ministerial, ela em casa, mal súbito, e veio a falecer. Alguém que foi marcado por um legado de Deus entre as mulheres do Brasil e descansou no Senhor. Mas essa é a nossa dinâmica, vivemos sem saber de fato o que será o dia de amanhã. Mas uma coisa eu digo para você, existe uma confiança eterna em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Hebreus 2,14 vai dizer:
Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Aleluia! A quinta palavra dita por ele foi mais uma declaração de necessidade física. Havia algo mais profundo. Isso é algo que nos identifica também e que mostra o poder de Deus sendo cumprido diante as obras do inimigo. É através da cruz, que não é uma maldição em si, mas um cumprimento de uma palavra, que Jesus derrota o diabo e os seus anjos. Ele toma as chaves no inferno e nos faz, a partir disso, mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Então eu tenho uma pergunta para você. Se Jesus é a fonte, se Jesus nos revela algo que precisa ser saciado, do que você tem sede? Do que você tem sede? Eu quero compartilhar alguns elementos com você nessa noite. E o primeiro deles é: entenda o propósito da sua sede. Entenda o propósito da sua sede. João 19, 28 em diante, diz: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela. Colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Bem, a crucificação, meu irmão, foi algo que o próprio Cristo escolheu fazer. Certa vez, quando ele dizia isso aos seus discípulos, Pedro falou assim: não, Jesus, o Senhor não vai morrer não, eu vou te proteger, a gente nunca vai deixar que isso aconteça, o Senhor. E Jesus disse assim: para trás de mim, Satanás, porque embora fosse algo dolorido, algo difícil, algo complexo, a missão de Jesus passava pelo sacrifício remidor substitutivo de Cristo. O sacrifício de Jesus substitui o meu pecado, o seu pecado na balança, pelo peso de ouro, pelo sangue derramado, pela vida dele sobre a sua história. Então todos os detalhes que aconteceram, acontecem com um propósito: cumprir as Escrituras. Bem, na vida de Deus, no propósito de Deus, primeiro, nada acontece por acaso, nada sai do controle e soberania de Deus, nada pega Deus de surpresa, tudo cumpre um propósito de Deus eterno na nossa vida. Mas talvez, amado irmão, amada irmã, eu e você, a gente não sabe o propósito, por isso a gente questiona tanto a Deus: mas Senhor, por quê? Por que isso aconteceu? Por que aquilo foi daquela forma? Por que aquela pessoa agiu assim comigo no trabalho? Por que as coisas não estão fluindo da maneira que eu imaginava? Por que meu relacionamento está ruindo diante dos meus olhos? Mas não pergunte somente o porquê, pergunte especialmente: para que, Senhor? Para que Deus está permitindo a situação? Porque as coisas estão acontecendo na minha vida. Para que, Deus? Eu estou passando por tanta luta na minha história. Romanos 8, 28 traz uma resposta poderosa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas acontecem de acordo com o propósito de Deus, para o bem daqueles que amam ao Senhor. Quantos amam a Jesus? Levanta sua mão e diz: eu amo, pastor. Então, tenha certeza que a crise emocional, que a dificuldade, é Deus, que é um Deus detalhista, perfeito e excelente em tudo o que Ele faz. Todas as coisas no hebraico, sabe o que significa? Todas as coisas. Não muda. É tudo. Mas pastor, está difícil demais. É o vale, é o deserto. Eu estou cansado de cantar música de vale e deserto. Meu irmão, mas toda tempestade, uma hora ela vai passar na nossa vida.
Número 2, reavalie suas fontes e pare de beber água contaminada. Jeremias 2,13 diz: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Jeremias 2,18 diz: agora, por que você vai ao Egito beber a água do Nilo? E por que vai à Síria beber a água do Eufrates? Meu irmão, você precisa de água limpa, porque a água suja contamina todo o corpo. Sim ou não? Lá no Rio de Janeiro, quando eu era menino, há 38 anos, eu percebia logo uma diferença, porque lá a gente bebia água de poço. Quem cresceu bebendo água de poço aí, ó? Qual é a principal diferença da água de poço para a água da Caerne? Alguém vai falar que não é contaminada. Não. É porque, veja se não é isso, gente. A água de poço é mais pesada. É diferente, né? E às vezes quem não é acostumado a tomar água de poço, quando toma, passa até mal. Acontece isso. Porque eu preciso avaliar qual a fonte eu tenho bebido. Se você toma uma água contaminada, e uma vez aconteceu isso no retiro de carnaval da nossa igreja, e aqui não vai acontecer em nome de Jesus, aleluia. Sabe qual foi o efeito do povo tomar água contaminada? É isso aí, generalizada. Aí não tinha o cargo de pastor, de diácono, era uma briga gigante, até entender que a água estava imprópria. Mas às vezes nós estamos passando por crises, por problemas, porque nós estamos buscando fontes erradas. A nossa cisterna está rachada, então toda a água que acumula ali, ela se dissipa. Nós vamos para o Egito beber água do Nilo, nós vamos para a Síria beber a água do Eufrates. Muito pelo contrário, nós precisamos beber da água viva que o próprio Cristo apresentou para a mulher samaritana. E lá na frente, no capítulo 8 de João, ele vai dizer que a água viva é o Espírito Santo de Deus, é uma água que de quem beber dessa água nunca mais terá sede. Nós precisamos mergulhar nessa fonte inesgotável de Deus para a nossa história. Porque é possível, meu irmão, que a gente esteja depositando a nossa fé sincera no lugar errado. É possível que eu esteja investindo na coisa errada, no projeto errado, na empresa errada. Eu estou bebendo, eu estou me saciando num lugar onde eu não devia estar. Eu preciso entender que alguns lugares não fazem bem para a sua alma. Eu preciso entender que você ainda não tomou uma decisão, mas por estar ali você está decidindo diariamente na sua vida. Então, escolha viver limpo, faça da santidade a sua prioridade de vida, liberte-se de vícios na sua história. Eu estava assistindo, engraçado, né? Eu assisti uma série hoje que falou sobre isso, e eu assisti uma mensagem de John Piper, um corte, um Reels, ele falando sobre isso, sobre algo que eu nunca tinha pensado. Existem muitos vícios, né? A gente pode fazer uma lista aqui bem extensa de vícios. Mas ele disse assim, existe um vício hoje, que se chama o vício em entretenimento. E na série que eu via, o povo ficou viciado no TikTok. Não dormia, não comia, vivia ali, todos os personagens, o tempo todo, porque chegava a atualização, tem vídeo novo, tem vídeo novo. E algumas pessoas faziam de tudo para ter like, para ganhar visualização, e é um retrato do nosso tempo. E no vídeo de John Piper, que casou de ser no mesmo dia, ele falava assim, eu imagino o mundo há 300 anos atrás, talvez há 250 anos atrás, no tempo de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards tinha uma palavra muito forte contra o entretenimento ou contra o que eles chamam de conversas frívolas ou fúteis. A crise dele, 250 anos atrás, é que os jovens se reuniam para jogar a conversa fora. Papo furado.
Às vezes se reunia nos jardins, se reuniam todo mundo em cima de uma cama no quarto, as meninas trocando ideia. Essa era a crise daquela época. Mas nós vivemos um tempo onde eu não preciso me levantar, pegar um LP e colocar no toca-disco e ter todo aquele trabalho, não. Eu não preciso ligar uma TV para assistir uma notícia. Eu não preciso pegar o meu celular ou ligar um computador para ter acesso à internet. Está tudo na palma da minha mão. Então, o entretenimento hoje, no tempo que a gente vive, é acesso ilimitado o tempo todo. É o tempo todo, gente. E se você não tiver a percepção correta, você gasta o seu dia todo fazendo aquilo, sim ou não? Sim ou não, gente? Você pode estar com sono, você leva o bendito celular para a cama. Ainda bota carregando debaixo do travesseiro. Você não tem medo da morte. Você deixa lá. E eu passo, e eu fico. Às vezes eu me deparo com crianças. Nossos kids estão lá em cima, aleluia, glória a Deus, né? Que o celular é a morfina do menino. É o remédio. Fala assim, tá falando muito, criança, toma o celular. Antigamente na EBD era assim, quem está falando mais na sala vai orar no final. A oração era a penitência. Hoje está falando muito, está bagunçando muito, toma o celular. E as crianças vivem ali, os adolescentes vivem ali, os jovens vivem ali, os adultos vivem ali. Porque nós refletimos aquilo que nossos filhos fazem. Eu e você somos os exemplos dessa geração. Então eu tenho que me decidir de qual fonte eu vou beber. Da oração, da palavra, da presença, ou apenas aquilo que o mundo está me oferecendo. Hebreus 12, 14 vai dizer, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Número 3, sacie sua sede na fonte certa. João 4,13, o texto que eu citei anteriormente, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, você tem sede de Jesus, Ele é a fonte eterna de água da vida. Ele está disponível. Essa água pura tem o poder de lavar os nossos erros, nossos pecados. Essa água é o próprio Espírito Santo. Mas quanta água a gente tem tomado por dia? Dizem por aí, para que o fisiológico esteja bem, eu preciso beber de 2 a 3 litros, quem sabe 4 litros de água por dia. Eu acordo e antes de qualquer coisa tomo um copão de água e me hidrato, e aí o meu sistema vai funcionar bem, sim ou não? Mas e do Espírito Santo? Dessa água viva? Quanto nós temos bebido, desfrutado, mergulhado na presença dEle? Porque é nele que temos satisfação total e eterna. Nós cantamos aqui, aquela música do F. Hope, foi a terceira música, né? Como é que é? Nada mais, nada além de ti, nada mais, eu preciso do Senhor. Pai, me perdoa, porque se antes eu foquei naquilo que é errado, hoje eu quero que a minha mente esteja focada no Senhor, olhando para o autor e consumador da minha fé. Eu preciso disso. E por fim, número 4, eu preciso compartilhar a água da vida para saciar os outros. No verso 28 vai dizer, então, deixando o seu cântaro, a mulher samaritana voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram aonde ele estava. Meu querido, escute isso. Jesus, ele não é a fonte apenas para você, mas Jesus é a fonte para um mundo ressecado e que sofre e que carece do Senhor.
eu estava nesse final de semana com o Cintiel e partimos para uma missão, fomos para uma terra distante, não é muito distante não. Qual é o nome do lugar que eu fui? Serrinha, ali pegando por trás do aeroporto ali, ó, onde os jovens ficam vendo o avião subir e descer, né? E eu peguei aquela estrada e segui em frente e parei numa base missionária que estava sendo construída e conversando ali com o pastor Rodrigo Bela Guarda, já esteve aqui conosco, e a gente começou a conversar sobre muitos assuntos, sobre os sonhos, sobre os projetos que ele tinha, e a gente falou, e da onde veio a eletricidade? Aí ele falou, da Cosern. Eu falei, amém. Aí ele puxou lá o cabeamento, botou os postes, é tipo uma fazenda, a área bem rural. Aí ele falou assim, pastor, eu comprei essa propriedade em 2019, 18, e quando eu comprei aqui não tinha estrada, era barro, era um caminho de um carro só, se viesse outro tinha que parar, e em pouco tempo, na pandemia, Deus agiu, e está tudo asfaltado aqui, a gente conversando. Eu falei, e a água, de onde vem? Aí ele falou assim, não tem água aqui da Caerne. Eu falei, oxi, como que faz? Ele falou, tem um povoado mais à frente, que mora um número considerável de pessoas, e tem uma pessoa, uma família, que tem um poço cavado no terreno. E desse poço, como que é o nome do negócio de águas lá, de SAAI? A SAAI retira a água do poço e vende para as pessoas da comunidade. O único que não paga é o dono do poço. Aí eu falei, é o Alto da Compadecida 2? Logo lembrei, estou ligado, meu amado. Aí eu falei, sério? Ele, sério. E a gente teve que cavar um poço aqui artesiano de 120 metros. Cada metro era quanto? R$300. Então você faz a conta, quanto custou aquele poço para trazer água para aquela base missionária. Amado, quem sacia é saciado, quem supre é suprido, quem reparte recebe, quem ama é amado e quem perdoa é perdoado. Por mais que haja dificuldade, por mais que talvez você tenha que cavar um poço de 120 metros para chegar na fonte da vida, por mais que os problemas se apresentem na sua história, no dia que você chegar lá, vai ter água para dar e vender para as outras pessoas, vai ter um transbordar de Deus na sua vida. Você vai ser como a mulher samaritana que ouviu, que recebeu e que testemunhou a palavra de Deus para a sua comunidade, para aqueles que estavam perto, para aqueles que precisavam, porque nós precisamos, mas existe um povo do nosso lado carecendo de Jesus. Enquanto nós participamos da mesa, enquanto nós tomamos o vinho, enquanto nós comemos o pão, existem pessoas que não têm expectativa de um amanhã, que não têm um futuro, que não imaginam o que vai ser da vida no dia seguinte. Jesus disse, tenho sede. Quais são os teus problemas? Do que você tem sede? Jesus nos convida hoje, a plena satisfação nele. Ele é o único que pode saciar a nossa sede espiritual. Ele nos convida hoje a beber da fonte inesgotável do seu amor. João 7, 37 e 38 vai dizer, e eu termino com esse texto. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deus quer fluir sobre a sua história hoje. Como eu disse logo no início, a transformação de Deus, ela não é apenas estética. Acontece a estética também, mas ela é do nosso interior para o nosso exterior. Porque quando nós somos transformados de dentro para fora, de dentro para fora, existe uma mudança permanente do Espírito Santo do Senhor sobre a nossa vida.
Pode ser que em algum momento haja uma debilidade, uma fraqueza, uma dificuldade na sua história, mas creia somente naquele que pode fazer muito mais por você, em nome de Jesus.